quem perder tá ferrado, Flávio Prado. Pois é, começo de ano, né? Não chega a ser um jogo decisivo. Como você disse, o Palmeiras praticamente já está classificado, não precisa muito para se classificar. São Paulo conseguiu perder da Portuguesa e merecidamente, um negócio de maluco, né? E o Palmeiras também fez uma partida patética contra o Novo Horizontino. É curioso, porque o Palmeiras, ele há um tempo atrás, ele era rei de fazer essas coisas. Ele vinha bem, de repente ele tomava uma goleada, era uma parmeirada. Fazia tempo que não acontecia isso, né? E de repente acontece uma pancada de 4. Eu me surpreendi. Eu achei que perder em Novo Horizonte não seria tão absurdo, mas de 4 aí já é complicado. Um time como o Palmeiras, não, né, teoricamente, não pode perder ninguém de 4 gols. E agora vem essa pressão. O São Paulo, naturalmente, é o franco atirador nesse jogo, mas deixou de ser no momento que perde para o Portuguesa. Eu não estou nem falando em termos de classificação, não. Estou falando em termos de sequência de trabalho, né? Não acredito que o Palmeiras entre em crise caso venha a tropeçar contra o São Paulo, mas o São Paulo a gente não sabe exatamente o que pode acontecer caso ele volte a jogar mal como jogou na partida contra a Portuguesa. Em tese, o Palmeiras é favorito. Mesmo com o resultado lá, ou até pelo resultado de lá de Novo Horizonte, o Palmeiras tem mais obrigação de ganhar o jogo e tem mais time, tem mais condição para ganhar o jogo. Mas o São Paulo costuma, às vezes, surpreender o Palmeiras. Vamos ver qual vai ser a reação dos dois, né? Porque os dois vieram de resultados, pelo amor de Deus, né? O Palmeiras chega a ser um papelão e o São Paulo também, né? Cá entre nós, tá perdendo da Portuguesa em casa, tomando 3 gols. Não, e o Palmeiras, né, o próprio Abel Ferreira disse que ele teria sido a pior derrota dele. E foi mesmo. Porque, as piores derrotas do Palmeiras na era Abel Ferreira. 4-0 para o Novo Horizontino, 3-0 para o Fortaleza, 3-0 para o Flamengo em 2023, 3-0 para o Internacional em 2022. Ou seja, perdeu para o Inter, que é time grande, para o Flamengo, que é time grande, para o Fortaleza, que é um time, não é dos gigantes do futebol brasileiro, mas é time grande. E aí para o Novo Horizontino por 4-0. E outra, esse jogo contra o São Paulo é importantíssimo. Por quê? Porque não é porque o Palmeiras deixou de ganhar títulos nos últimos 2 anos que ele vai deixar de ser favorito aos títulos desse ano. Para mim, o Palmeiras é tão favorito quanto o Flamengo e o Cruzeiro. Ainda bota o Cruzeiro junto. Em todas as competições que tem no ano, para mim o Palmeiras segue sendo favorito, junto com o Flamengo e agora o Cruzeiro. E esse jogo contra o São Paulo vai ser antes da estreia no Brasileirão. Então é bom, né, Mauro, para você tirar aquele ranço do 4-0, tirar aquele clima pesado do 4-0 e ir para o Brasileirão, quem sabe, com a estreia contra o Atlético Mineiro fora de casa, com o ânimo de uma vitória num clássico. É isso. E os dois times, né? A gente vai falar um pouco mais do São Paulo também, né, Pilhado? Que evidentemente é o clássico choque rei, mas é um momento maluco, assim. Eu, sinceramente, poderia esperar algo do São Paulo. Não imaginaria que depois de tantos anos o São Paulo perdesse como perdeu para a Lusa na quarta-feira no Morumbis. Mas, assim, nem no Novo Horizontino se imaginava o que aconteceu terça-feira lá em Novo Horizonte. Embora nessas 54 últimas partidas de Campeonato Paulista dessa fase inicial, essa fase, digamos, de liga, ou que era antes a fase de grupos, o Palmeiras só perdeu 2 jogos, justamente para o Novo Horizontino, né? A virada no ano passado na Arena Barueri e esse jogo em Novo Horizonte, da maneira como perdeu bovinamente, a atuação horrorosa, deu tudo errado. E tudo muito certo para um time muito bom, bem trabalhado pelo Anderson, que é o Novo Horizontino. O Palmeiras não perdeu para um time qualquer, mas 4-0, evidentemente, na história do futebol sempre vai ser uma paulada muito dura, a maior derrota em mais de 5 anos de Abel Ferreira em termos de placar, e se fosse até mais, ou se fosse necessário o Novo Horizontino fazer mais, seria. Quero só de novo insistir que eu não consigo cobrar de equipe alguma, seja o Novo Horizontino ou seja o Palmeiras, um desempenho muito melhor e maior, e é compreensível. Não é que não teve pré-temporada, não dá nem para tentar chamar em pré-temporada o que aconteceu. Mas o Palmeiras parou de jogar em 7 de dezembro e voltou a campo dia 10. Eu sei, mas ainda assim é pouco, porque não teve tempo. Férias até teve, mas não de se preparar, e já está na metade, além da metade agora, a partir de amanhã, do campeonato que só tem 8 rodadas, né? Então é um jogo complicado. E fica ainda mais, né, Pilhado, pelas circunstâncias, né? Os dois vêm de paulada, né? O São Paulo é o adversário historicamente mais difícil que o Palmeiras tem, e com o Abel mais difícil ainda, né? Vem de uma vitória de virada fantástica no ano passado no retorno do Brasileirão no Morumbi, mas extremamente polêmica por aquele pênalti não marcado do Alan no Tapia, tudo aquilo, ok. Mas assim, é um momento incerto e instável. Primeiro, não se sabe quais serão as escalações por conta dessas questões de secar tecnologias e que são reais,
né? A gente corre o risco de perder muita gente no futebol brasileiro, talvez por mais tempo, exatamente por não ter tipo de pré-temporada. Então, é uma distensão, uma lesão muscular, pode ser uma lesão por fratura, por conta exatamente de não estar no preparo físico ideal. É a pressão, é o calor, é a chuva, às vezes as duas coisas, né? Então, assim, tudo a gente tem que compreender. Por mais incompreensível que possa ser o 4-0, e por mais que os muros tenham voltado a ser pichados, por exemplo, na Allianz Parque, depois da paulada dos 4-0. Vai que o Palmeiras acerta mais uma boa partida e consegue um grande resultado. Legal. Na Arena Crefisa Barueri. Bacana. O Abel volta a ser o que ele é? Para mim, tanto faz. E para cada um que tem bem com a sua. Mas assim, vai que perca de novo para o São Paulo. Aí crise? Sim. Mas de novo, merece o Abel, o Vojvoda no Santos, o Dorival, todo mundo que a gente for falar o que estava acontecendo com o Flamengo, com o Sub-20 no Carioca. Gente, é tudo começo de temporada. E se antes, nos outros anos, eu insistia que só dava a partir da 6ª ou 7ª rodada para começar a cobrar, 6ª e 7ª rodada, ou 6 e 7 jogos do Campeonato Paulista, hoje é quase o final da primeira fase. Você pode já estar classificado, pode brigar pela classificação e pode estar brigando contra o rebaixamento. Então é tudo uma loucura. Então tudo que eu vier falar hoje, e mesmo com a bola rolando amanhã e depois, faz parte desse pacote. Que é estranho o Palmeiras, quando ganhou os 3 jogos, mereceu as 3 vitórias contra a Lusa, fora, contra o Santos em Barueri e contra o Mirassol, né? Mereceu os 3 resultados, também em Barueri, mas, assim, partida realmente boa foi contra o Mirassol, até pela qualidade do rival. Não que o Santos não tenha, não que a Portuguesa não tenha, mas é um adversário mais qualificado e o Palmeiras mostrou alguma coisa boa. Contra o Novo Horizontino é óbvio que não. Mas pode servir aquela coisa desse atropelo, servir para o time acordar. Já o São Paulo é muito mais preocupante, que a gente sabe das limitações e sabe o que não rolou também contra a Luz, embora uma escalação alternativa. Mas mesmo o São Paulo completo, não é favorito. Se a gente botar os 2 times completos e melhor preparados, é evidente que o Palmeiras é favorito. Não está em casa, batalha a sua segunda casa, né? De novo, com gramado artificial, toda aquela polêmica que a gente vai ter, o time que, juntamente com o Flamengo, mais detesta o gramado artificial, e até com alguns motivos ao São Paulo, tem todo esse pacote. Mas, sinceramente, ficando ainda mais em cima do muro betting, o jogo de amanhã é daquelas partidas que você pode falar qualquer coisa. Goleada do Palmeiras, mais difícil goleada do São Paulo, um bom jogo, 2-2, ou mais provavelmente um 0-0. E tem outra também, né, Raí, que é o que o Mauro Betting falou. Tem esse clima para o Palmeiras, que é o favorito por jogar em casa, mas tem um clima de pressão no São Paulo também. O São Paulo vive uma das suas maiores crises na sua história. São Paulo teve um presidente que renunciou do cargo depois da votação dos conselheiros para o impeachment. O São Paulo vem de um ano horroroso no ano passado dentro de campo. Vem de uma derrota, como disse o Flávio Prado, ridícula para a Portuguesa. Ou seja, para o Palmeiras pesaria muito mais não vencer, porque está dentro da sua casa e tem um time mais forte. Mas para o São Paulo, esse jogo é tão importante tanto para evitar uma crise maior do que já tem, Raí. Eu acho que do ponto de vista da tabela de classificação, esse clássico é até mais importante para o São Paulo do que para o Palmeiras, do ponto de vista da tabela. São Paulo, nesse momento, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem 4 pontos conquistados. Se ele perde esse jogo, ele pode terminar a rodada na zona do rebaixamento, faltando 3 para acabar o campeonato. Dentro dessas 3, ele tem a Ponte como visitante, que seria um confronto direto, né? E um clássico contra o Santos, além de um jogo contra o Primavera no Morumbi. O jogo contra o Primavera é acessível. São Paulo perdeu para a Portuguesa, é o time da Série D do Campeonato Brasileiro, 4ª divisão. São Paulo tomou 3 gols em casa contra a Portuguesa. Então, assim, pela tabela, é até mais importante o jogo para o São Paulo, pontuar, um ponto que seja, do que para o Palmeiras. É claro que para o Palmeiras tem o clássico, tem a semana muito conturbada depois da porrada que tomou lá em Novo Horizonte, o Abel de novo muito contestado. Como a gente falou aqui no começo, um trabalho que está emperrado já há algum tempo no Palmeiras. É claro que tem os atenuantes todos, as atenuantes todas do começo de temporada, dos jogadores que estão fora, dos que estão voltando, dos meninos da base que estão ganhando espaço, do calendário complicado. Tudo isso é verdade. Não é só desculpa. Mas também é verdade que o Palmeiras tem jogado muito pouco nessa temporada. Jogou muito pouco na temporada passada, jogou muito pouco na temporada retrasada.
E o investimento alto foi feito e uma expectativa também muito grande foi colocada em cima do trabalho dele, desse grupo de jogadores, e a resposta não tem sido à altura. Então é um clássico assim, muito importante para os dois, mesmo sendo apenas o 5º jogo da temporada. O São Paulo pelas questões da tabela de classificação, podendo ir para a zona do rebaixamento, o Palmeiras pela crise, o torcedor do Palmeiras tem aí uma coisa especial, entre aspas, contra o São Paulo, então isso carrega um pouco também a rivalidade. Tem o fato do Palmeiras não jogar necessariamente na sua casa, vai jogar em Barueri, tem sido a casa do Palmeiras, mas não é a mesma coisa que jogar no seu estádio. Ano passado eles fizeram um clássico lá e foi um clássico bem apertado, disputado. O São Paulo foi competitivo, como invariavelmente é nesse tipo de jogo, né? Acabou perdendo por 1-0 com um gol bem no finalzinho do Vitor Roque, 40, 45 do segundo tempo. Então, acho que o que dá para esperar do time do Crespo é, de novo, competir, tentar, lutar, buscar, enfim, e ver se vai ser um time um pouquinho mais arrumado, né? Porque o São Paulo está bem bagunçado nesse começo de ano e com escolhas bem contestáveis do seu treinador. E do ponto de vista do Palmeiras é entender os efeitos dessa derrota contra o Novo Horizontino, né? Se o time vai conseguir se reerguer dessa pancada que tomou, das críticas que sofreu, para ter um jogo melhor jogando como mandante. Mas futebol mesmo, os dois estão jogando muito pouco nesse começo de temporada, essa é a verdade. E o São Paulo ainda tem um agravante aí pro seu torcedor, porque o São Paulo ele vive um período de 9 jogos sem vencer o Palmeiras, tá? Esse período começou em julho de 2023, quando venceu o rival pela Copa do Brasil, quando eliminou o rival na Copa do Brasil. Ou seja, 9 jogos sem vencer o Palmeiras, o São Paulo. O último duelo ficou marcado, né, por aquela polêmica do pênalti, né? Uma baita polêmica, aquele pênalti não marcado pelo Ramon Abate Abel. E o Palmeiras numa virada histórica, né? O São Paulo poderia fazer 3-0 com pênalti, não foi marcado o pênalti e aí o Palmeiras virou para 3-2. Retrospecto de Palmeiras e São Paulo apenas no Allianz Parque, tá? A gente vai botar aqui na tela. Por quê? Porque o retrospecto recente não é de se animar, tá? O Palmeiras tem um retrospecto bem favorável, ou seja, é um retrospecto bem ruim para o São Paulo. Vamos botar aí na tela, Kaique. São 23 jogos, 14 vitórias do Palmeiras, 5 empates e só 4 vitórias do São Paulo. 42 gols do Palmeiras, 13 gols do São Paulo. Ou seja, a gente falou ontem, Flávio Prado, da freguesia do Flamengo, né, do Vasco contra o Flamengo. Que o Flamengo nos últimos 32 jogos só perdeu 2 para o Vasco. Não se compara, mas é um número também impressionante. Dos últimos 25 jogos, 23 jogos no Allianz Parque, São Paulo só venceu 4, Flávio. Olha, e realmente não tem muita perspectiva desse quadro mudar, não. A gente nota um Palmeiras cada vez mais estruturado, mesmo com um momento, né, específico de uma pequena crise, vai. E um São Paulo todo bagunçado e, de novo, mais bagunçado e cada vez mais bagunçado. A diferença está realmente no planejamento, na maneira como um time trabalha e o outro trabalha. Na história, né, na tradição, o São Paulo enche o saco do Palmeiras. Ele costuma ganhar jogos do Palmeiras que seriam impossíveis de ganhar normalmente. É a tal história do Corinthians ganhar do São Paulo, São Paulo ganha do Palmeiras, o Palmeiras ganha do Corinthians. Eu não sei por que esse trio de ferro, a coisa funciona assim. Mas ultimamente não, porque a diferença ficou tão grande que um ficou com ferro enferrujado e o outro com ferro de alta qualidade. Aí a coisa fica complicada. E amanhã, de novo, embora os dois estejam com problema, o Palmeiras é favorito, independentemente de onde seja o jogo. Em casa, ok, mas se não fosse também, o favoritismo do Palmeiras para mim, é muito evidente, independentemente do time que um ou outro monte para o jogo de amanhã. Teve uma crise ali no vestiário, de acordo com a reportagem do UOL, que o clima ficou muito pesado. O Abel Ferreira desabafou na coletiva de imprensa, falando que quando o time dele não quer disputar, pode perder até para time de 5ª divisão. Você tem alguma informação, Mauro? E outra, realmente o clima tem que estar pesado, de acordo com tudo que vem acontecendo aí no Palmeiras nos últimos 2 anos? Então, tem um desgaste, né? Primeiro porque são 5 anos e 2 meses quase, né? Chega em comecinho de novembro de 20 e está agora, né? E tem o desgaste natural do futebol mundial, né? Eu insisto, tivemos em julho agora a Copa do Mundo de Clubes, né?
Tivemos como finalistas o PSG, o Fluminense, o Chelsea e... Nossa, me faltou o PSG, o Fluminense... Time árabe, né? E não... Semifinais foram Chelsea, Fluminense, PSG e Real Madrid. Real Madrid. 4-0 para o PSG. Exatamente. Bom, então eu falei, muitas vezes fiquei até preocupado, esqueci o Real Madrid numa semifinal de Copa do Mundo, podia esquecer os outros, não o Real Madrid, né? Foi em julho. Em setembro, o Renato caiu no Fluminense. No dia 1º, não se perca a data, dia 1º de janeiro, o Maresca, campeão do mundo da Copa do Mundo de Clubes, foi demitido do Chelsea e logo depois o Xabi Alonso no Real Madrid. Cara, os semifinalistas da Copa do Mundo de Clubes, 3 caíram, foram demitidos, uma série de motivos, claro, menos de 6 meses depois, né? E quem sobreviveu, o Luiz Henrique, que ainda ganhou, e ganhou os pênaltis, o Flamengo no Mundial de Clubes, e ele não ia, se o PSG tivesse perdido para o Flamengo, ele não ia ser demitido, né? Faz um excepcional, maior treinador da história do PSG, né? Mas poderia, do jeito que está o futebol, né? Então, assim, infelizmente parece que o Brasil despertou, além do pé de ópera qualificado, que já foi mais qualificado, essa coisa de não ter mais paciência com nada. E não é só no campo de jogo, a gente não tem paciência com o celular, a gente não tem paciência com o vizinho, com a mulher, com a mãe, com o cachorro, com o marido, com nada, né? A gente não tem mais paciência para nada, não entende os processos, o tempo que leva, né? E quando acha, né? Hoje já se viu, o cara tem que chegar jogando, o cara tem que chegar trabalhando, estudando, não importa que muda de cidade, de país, de condição social, que tem problemas pessoais, problemas de saúde, psicossomáticos, não importa, né? Você tem que dar resultado. E mesmo dando resultado, importa. Então, você fica, no caso específico do Palmeiras, os resultados não são tão bons, o ano passado foi decepcionante, mas, de novo, aí também é questão de ajuste de expectativa. E aí eu vou falar como torcedor e não sou mais palmeirense do que ninguém, mas também não sou menos do que ninguém. Que assim, se você me falasse exatamente hoje, sei lá que dia de janeiro é hoje, mas enfim, janeiro de 2025, há um ano, aqui na Jovem Pan. Olha, Mauro, o final do ano o Palmeiras não vai ser campeão paulista, vai perder o título pro maior rival, não vai ser tetra e ser o primeiro grande tetracampeão. Na Copa do Brasil vai sair antes e vai sair com 2 derrotas pro Corinthians. Na Copa do Mundo de Clubes vai perder pro futuro campeão Chelsea, vai ser vice-campeão brasileiro para o Flamengo e vai perder a final da Libertadores pro Flamengo. Ia tocar até a música do Flávio Prado. Claro. Que você acha? Vou falar, é decepcionante, é triste, é frustrante, dolorido e tal, mas ok, né? E vai ser o maior investimento da história em 111 anos de Palmeiras, ok? Porque quase todos os maiores investimentos recentes dos clubes, sejam quais forem, têm sido agora pelos preços exorbitantes do futebol. Alguns valem, muitos não valem, né? No caso do Palmeiras, alguns casos não valem, alguns já foram renegociados pelo Palmeiras. Assim, ok, é triste, é decepcionante, mas e não é porque eu vivenciei a crise e a fila de 76 a 93, 2 rebaixamentos, 2 taças de prata, quando nos classificou no Paulista em 81 e 82, ok. Mas eu vou ficar frustrado, vou ficar um pouco irritado, vou ficar triste, mas eu acho que faz parte do processo, até porque, sobretudo na Libertadores e no Brasileiro, o Palmeiras não perdeu para um time qualquer, perdeu para o time mais rico do Brasil e da América do Sul e com um ótimo time, com um grande treinador, com grande camisa, com grande rivalidade, com grande tudo que é o Flamengo. Então, ok. Então, assim, decepcionante frustrante e desgastante é demais. E esse é um problema para o Abel, para a Leila, para o Anderson resolverem. Qualquer coisa com o Palmeiras, mesmo se ganhar muito bem amanhã em Barueri, mas perdeu de 4-0. Há um desgaste na relação. De novo, nunca aconteceu em 111 anos de Palmeiras o treinador ficar tanto tempo. Nem Oswaldo Brandão, nem Minelli, nem Filipão, nem Luxemburgo, entre tantas idas e vindas. E cada vez menos. Trabalho desse nível, com essa consistência, com essa constância, com esses resultados, e que é extremamente discutível nos últimos tempos, não acontece. E como tem sido discutível, e o Palmeiras, por definição, é corneteiro, vai acabar sobrando. Para não ficar em cima do muro de novo. Eu quero que Abel Ferreira fique até o final do mandato de Leila Pereira, ou seja, até dezembro de 2027, e quero aproveitar a oportunidade. Faz tempo, então, hein? E quero, exatamente, sempre muito sagaz e brilhante o nosso Raí Monteiro. Quero reiterar, eu quero que Abel Ferreira, e quero como palmeirense, como jornalista, ok, mas estou falando como palmeirense. Eu quero que Abel Ferreira fique até dezembro de 2027, o que não significa dizer que ele e Dona Lucila Bete, minha mãe, não possam ser motivo de críticas, ponto. Mas eu quero que, inclusive, o mandato de Leila Pereira termine mesmo em dezembro de 2027, que ela não se reeleja e, para deixar muito claro, para não ser algo pessoal, se Jomir Betting, né, meu pai,
e que tem uma certa história, mas não jamais para dirigir um clube de futebol, mas me parece que tem uma história, sobretudo ligada ao Palmeiras, né? Jomir Betti não teria um terceiro... Primeiro, não teria nenhum mandato, mas até por conhecer a fera. Eu não quero que Jomir Betti tenha mais um mandato no Palmeiras. Como eu não queria Juventus ter mais um mandato no São Paulo, Eurico Miranda mandando e desmandando como mandou, Alberto do Alibe mandando como desmandou, Mustafa Contursi mais ainda no Palmeiras. Então, eu sou totalmente contrário ao continuismo. Então, só para deixar claro, eu quero o Abel Ferreira no Palmeiras. Ponto. Isso colocado, o trabalho do Abel hoje está te agradando? Não. E vou dizer, provavelmente, o trabalho do Abel, e até como informação, o trabalho do Abel neste momento está agradando o Abel? Não. O que não significa dizer que não possa virar o jogo. Ano passado, eu falei aqui na Jovem Pan, eu sentia isso, o Palmeiras jogou talvez em sequência de futebol, o melhor futebol da era Abel, mais do que tantos títulos conquistados, sobretudo no partir de... Era de 20, mas a partir da primeira Libertadores em 30 de janeiro de 21, de 21 até 24, uma fase mais vencedora de um treinador na história do Palmeiras. Mas também tem discussão. Você pode discutir o Guardiola, você pode discutir o Luxemburgo, o Filipão, o Brandão, o Rubens Minelli, o Filpo Nunes, o Tele Santana no Palmeiras. E o Abel merece ser discutido. O que não pode é achar que ele nunca pode ser discutido, que o time tem errado muito, não tem trabalhado bem a bola, tem feito muita ligação direta, tudo ok. Agora, daí também já querer a morte, já falar que já deu, eu acho que é uma outra discussão que nem ele sabe, nem a Leila sabe, nem o Anderson sabe, eu sei ainda muito menos, e você, amigo da Jovem Pan, que quer fora Abel, também não sabe, até porque a gente não sabe, e aí eu coloco objetivamente, tá, sai Abel. Quem que o Palmeiras vai contratar no PAOK da Grécia? Que português, não sei nem quem é o... Raí, deixa, cara, quem é o treinador atual do PAOK? Por favor, que eu não tenho a menor ideia. Não estou dizendo que precisa ser português, que precisa vir do PAOK, mas, de novo, o Abel foi um achado, um dos maiores achados da história do futebol do Palmeiras, do Brasil, da América do Sul, porque nem ele imaginava que ia dar tão certo. Vai vir outro e vai dar tão certo, eu continuaria com a... Rasvando Chesco, é um romeno. É um romeno, perfeito. Então tá bom. Ele é parente do Michel? Talvez seja. Outra coisa também, né, Mauro? Mesmo com toda a pressão, o Abel, pela firmeza da Leila, é um dos treinadores que tem mais segurança no cargo no Brasil. Perfeito. E você colocou muito bem, Pilhado, assim. E aí sim, para mim, é algo elogiável da Leila, não porque só que eu quero permanecer do Abel. A Leila bancou várias e várias vezes, não só institucionalmente, mas até financeiramente, que faz parte do negócio, de qualquer negócio, o Abel. Inclusive com, digamos, mimos, né? Que tem muita gente que reclama, que eu acho absurdo. Quando ele tinha questões pessoais, a Leila emprestava avião para ele ir para Portugal e voltar. Então, assim, isso é uma coisa que eu, por defender o Abel, ou talvez não o atacar tanto, né? Ou passar pano, como queiram, isso eu aplaudo mesmo a Leila Pereira. Quantas vezes ela bancou o Abel? E, repito, não só financeira, mas, sobretudo, institucionalmente e politicamente. Então, realmente, você tem mais do... E você sabe muito melhor do que eu, Pilhado, até mais do que o Felipe Luiz, que é o outro treinador mega vencedor do futebol brasileiro hoje. Ou como era o Vojvoda até cair no Fortaleza ano passado. Eram os treinadores mais bem seguros, mais bem respaldados. E hoje, disparado, mesmo com resultados espetaculares do Felipe Luiz no Flamengo, o Abel continua sendo mais respaldado pela presidência, pela diretoria. É isso, pela personalidade até da Leila Pereira, que tem que ser muito elogiada. E o Crespo, hein? O Crespo tem respaldo nesse São Paulo? Porque o Crespo, eu não acho nada demais, tá? Até quando foi contratado, eu falava, gente, vai trocar o Zubeldia pelo Crespo? Tá aí, eu prefiro o Zubeldia que o Crespo. Eu trabalho. Ele tem respaldo no São Paulo e outra, é um trabalho fraco do Crespo por enquanto, né, o Raí? Bom, se ele tem respaldo ou não, Pilhado, eu vou poder te responder hoje mais tarde ou no fim de semana, porque o Harry Macis convidou, né, a gente da imprensa para tomar um café hoje lá no CT e bater um papo para conhecê-lo um pouco melhor. Essa é uma das questões que poderão ser feitas a ele sobre o Crespo ter ou não respaldo. Sobre o trabalho, eu acho o trabalho ruim até aqui do Crespo. Ele chegou, conseguiu melhorar um pouquinho do que vinha sendo feito com o Zubeldia, que também estava muito mal. O time saiu ali daquela situação complicada da briga contra o rebaixamento, se ajustou no Campeonato Brasileiro, olhou um pouquinho para as Copas, caiu nas duas, caiu muito de rendimento no Campeonato Brasileiro, não a ponto de olhar para baixo de novo, mas de ficar estagnado ali naquela 8ª posição, né? À espera de um milagre para ir para a Libertadores, o que acabou não acontecendo. É um trabalho de 14 derrotas nos últimos 24 jogos. É muita coisa, muitas derrotas, né? Num período tão curto de tempo. 14 em 24 partidas. E o time, assim, como time, né, tem muitos problemas. A gente falou aqui há algumas semanas
depois do jogo contra o Mirassol, né, sobre a insistência em um formato. Aí ele mudou o formato, ganhou lá o jogo contra o São Bernardo, competiu contra o Corinthians com outra formação e com outra formação contra a Portuguesa, perdeu o jogo. Repito, para mim é pouco possível de entender um time perder para um outro da 4ª divisão, um time da elite do futebol brasileiro perder para outro da 4ª divisão, em casa, tomando 3 gols. E a Portuguesa foi muito melhor que o São Paulo ao longo de todo aquele jogo. Então é um trabalho bem contestável nesse momento. Eu compreendo os problemas que ele tem, os problemas de ordem extra-campo, né, que ele teve aí nos últimos tempos, saída do presidente, instabilidades, salários atrasados, problemas financeiros, problemas para contratar. São muitos lá no São Paulo. Eu entendo tudo isso. E até uma justificativa que ele deu recentemente numa entrevista coletiva, que eu achei também bem honesta da parte dele, sobre jogadores que voltam de um período grande de inatividade, né? Foram muitos machucados no São Paulo no ano passado. Enzo Dias, Caleri, Rian Francisco, André Silva, os que chegaram agora nessa temporada estão sendo incorporados aos poucos ao elenco, né? O goleiro, que vai ser o reserva, o Carlos Coronel, o Danielzinho, que já virou um titular aí e de bom desempenho, acho que foi uma boa contratação que fez o São Paulo, o Dória, que estreou aí. Então, o contexto ele não é dos mais favoráveis para você desenvolver um grande trabalho, fazer um time jogar um grande futebol. Mas acho que um pouquinho mais do que o São Paulo tá jogando, eu acho que dá para fazer. Dá para fazer com o elenco que ele tem nas mãos. É um time um pouquinho mais sólido, que sofra menos gols, que passa por menos instabilidades do que todas as que vem passando, além das escolhas dele, né, que são bem contestáveis, como, por exemplo, a escalação no jogo contra a Portuguesa. Para mim, o time que ele mandou a campo na quarta-feira, quinta-feira, enfim, no meio dessa semana, não faz muito sentido, né? Na quarta-feira. Não faz muito sentido. O campeonato do São Paulo é o de somar pontos em casa para se livrar de uma situação incômoda e beleza. Não o de tentar competir com 100% das suas forças contra o Palmeiras como visitante. É claro que o clássico é importante, mas era mais importante ganhar da Portuguesa em casa. E o São Paulo falhou. Então agora ele vai precisar buscar pontos como visitante. Vai conseguir somar contra o Palmeiras? Eu acho pouco provável, dado esse histórico aí que você já citou, a dificuldade de jogar fora de casa, no gramado sintético, todas essas questões, né, que atrapalham aí o time dele, né, e atrapalharam em outros duelos. Então, acho que o planejamento também nessa última semana ele foi bastante equivocado, além do futebol ruim que o time tem jogado.